No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para compreender a sua palavra. Antes de nós falarmos sobre a palavra, eu queria fazer oração em favor de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na tua presença para te suplicar com todas as minhas forças, de toda a minha fé, de todo o meu coração, para que o Senhor, Espírito Santo, venha abrir o entendimento do teu povo, para que ele possa compreender, assimilar a tua palavra. Pois o Senhor sabe muito bem que é impossível compreender a tua palavra sem a tua própria direção. Então nós contamos contigo, Espírito Santo, para fazer com que cada pessoa venha entender a tua palavra e venha alcançar os benefícios, a imensidão de benefícios, as riquezas profundas celestiais que ela contém. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço, e todos que creem digam amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu queria que você usasse a sua inteligência junto com a minha, que nós uníssemos o nosso raciocínio para com esta palavra que é revelatória, é uma revelação do Espírito Santo para cada um de nós. Eu já li N vezes esse versículo, mas nunca falou tão forte comigo como nesses últimos dias. Se você acompanhar o texto aí diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, ele está dando para a gente o princípio da fé atrevida. Fé que não vê, que não toca, que não sente. É a fé inteligente, alicerçada só na palavra de Deus, que determina seguir e servir ao único Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, esse texto
Jesus aponta dois e somente dois senhores neste mundo: o Senhor do bem e o Senhor do mal. Não há outro Senhor. Não existe um meio termo. Só existe o do bem e o do mal. O Senhor do bem morreu para nos salvar. E quem segui-lo e servi-lo será salvo. O Senhor do mal, Mamon, representado por Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Isso que está escrito, minha amiga, meu amigo, quer dizer o seguinte, em outras palavras, que você, eu, cada ser humano está inserido dentro desse contexto, dentro desse versículo. Ou eu sou servo do Senhor Jesus, ou eu sou servo de Satanás. Das duas, uma. Não há meio termo. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Mas isso não é só. Isso não é só. O problema é que o Senhor Jesus deixa claro que não há como a pessoa evitar servir o Senhor do bem ou o Senhor do mal. Ele deixa claro que ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Ele deixa claro também que é impossível a neutralidade entre servir um senhor ou o outro. Você não pode estar neutro. Não tem jeito você ficar neutro no serviço. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Essa é a realidade. Ele quer dizer também que não há como o ser humano se esquivar, ficar de fora. Não há como ele ser coluna do meio. Não existe coluna do meio. Ou serve-se ao bem, ou serve-se o mal. Isso não tenho dúvida. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. Enquanto a sua vida, enquanto você não decidir dentro de si a quem servir, enquanto você não determinar a quem servir, a sua vida vai continuar no chove do molha. Você não vai sair do que é ou do que está. Não vai. Você vai ficar rodando em círculo. Não tem jeito. Porque a sua indefinição, a indefinição da sua fé, faz com que a sua vida seja indefinida. Obviamente, não é a serviço do Senhor Jesus, porque quem serve o Senhor Jesus é indefinido. Quem serve o Senhor Jesus não tem determinação? Não. Quem serve o Senhor Jesus já definiu-se a si mesmo, já definiu a sua vida. Mas quem não o serve fica do outro lado. Essa é a realidade. Se você não é servo do Senhor Jesus, você positivamente, certamente, com certeza, você é servo do mal, é servo do diabo. Ah, bispo, eu não aceito isso não. Não importa se você aceita ou se você não aceita, não interessa. Não interessa. O que importa é o que está escrito, está determinado. Olha aí, olha bem. Ninguém pode servir a dois senhores. Quer dizer, só existem dois senhores para se servir. Ou o Senhor Jesus, ou o Satanás. Não tem como você fugir disso. Não tem como ninguém fugir disso. Eu estava meditando sobre o Senhor do bem e o Senhor do mal,
E eu sei que é provável que neste mundo haja pessoas que estejam saindo, deixando o serviço do mal, o serviço ao diabo, e estão se encaminhando para servir ao bem, ao Senhor Jesus. Muitas pessoas estão atravessando essa ponte do mal, do lado mal para o bem, do reino do mal, do reino das trevas para o reino de Deus, assim como também há pessoas que estão desanimando da fé no Senhor Jesus e deixando o reino do bem, o reino de Deus, e seguindo para o reino do mal. Então existem muitas pessoas assim. Com certeza existem pessoas que estão nessa travessia, na travessia dessa ponte. Eu não sei qual é a sua situação, minha amiga, meu amigo, eu não sei da sua situação. Eu não sei se você está atravessando o caminho, ou melhor, essa ponte, saindo do reino das trevas, deixando o reino das trevas, caminhando devagar e sempre para chegar no reino de Deus, ou se você já chegou no reino de Deus. Mas você que não chegou ao reino de Deus, você que está nessa travessia, ou que está do outro lado, no reino das trevas, presta bastante atenção o que eu vou lhe dizer. Presta atenção, por favor. Enquanto você não chegar no reino de Deus, enquanto você não submeter a sua vida ao Rei Jesus, enquanto ele não for rei dentro da sua vida, do seu coração, então você ainda continua sendo servo ou serva do diabo. Você só vai se tornar serva ou servo de Deus quando você determinar. Quando você disser, não basta, chega, eu não quero mais essa vida, eu desisto da minha vida, eu desisto de ser senhor do meu nariz, eu desisto de ser o que eu sou. Eu quero me entregar, eu quero dar a minha vida, eu quero devotar a minha vida ao Senhor Jesus e assumir a minha fé nele, definitivamente. A partir do momento que você toma essa decisão, então você, com certeza, tem o abraço, o bem-vindo do Senhor Jesus. Com certeza você tem o bem-vindo dele, porque ele só depende de você para que ele possa entrar na sua vida e servir-se de você. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, então você já não é mais dono de si mesmo. A sua vida morre para este mundo. Você morre para este mundo. Porque se você não morrer para este mundo, você continua servindo a Satanás. Isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Agora, o interessante que nós temos visto, minha amiga e meu amigo, é que quando uma pessoa abraça a fé no Senhor Jesus e se define, determina seguir o Senhor Jesus, atravessa essa ponte, deixa o reino das trevas e entra no reino da luz, o reino de Deus, se joga de cabeça, mergulha. Então, ela começa a ter atitudes, comportamento, de maneira que a identifica com o reino de Deus. Porque quem serve o Senhor Jesus passa a ter o caráter do Senhor Jesus. É ou não é? Se uma pessoa serve a Satanás, ela tem o caráter de Satanás. Mas se ela serve o Senhor Jesus, ela passa a viver inserida dentro do reino de Deus e vive de acordo com a sua palavra. E uma das coisas, melhor dizendo, a primeira coisa que identifica a gente
como servo de Deus é no que diz respeito aos dízimos. É os dízimos, exatamente isso. Você já viu uma pessoa serva de Satanás dando dízimo? Muito pelo contrário. Os servos do diabo criticam, acham um absurdo o dízimo. O servo do diabo acha uma roubalheira. Por quê? Porque o diabo, o senhor deles, faz questão de suscitar dúvida com respeito à palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus diz, ele tenta tirar proveito para usar contra. As pessoas que servem ao diabo não são dizimistas. Eu duvido que uma pessoa que não seja de Deus seja dizimista. E não é só os incrédulos, não. Também muitos pastores, muitos obreiros, muitos bispos, esposas, pessoas que trabalham na igreja, não só na Igreja Universal, mas nas outras igrejas também, acham um verdadeiro absurdo, uma aberração, o dízimo. Por quê? Porque servem ou procuram servir Jesus em parte, não 100%, não totalmente. Agora, é isso que eu queria dizer para vocês. Ninguém consegue servir o Senhor Jesus em parte. Ou você o serve, ou você não o serve. Mas aqueles que tentam servir Jesus pregando o Evangelho e achando que isso é suficiente para cumprir suas obrigações com respeito aos dízimos, às primícias de Deus, então essas pessoas, com certeza, são servas do diabo, mesmo que pregam o Evangelho, mesmo que façam oração para os outros. Por quê? Porque o dízimo, os dízimos, que são as primícias, que são os primeiros 10%, presta atenção, eu pergunto a você, uma pessoa em sã consciência, que se nega a servir ao Senhor Jesus com as primícias de sua renda, de toda a sua vida, porque a vida dela é toda do Senhor, supostamente. Tudo que ela tem, tudo que ela conquista, tudo que vem às mãos dela, vem do seu Senhor, o Senhor Jesus. Então, quando ela nega as primícias para o Senhor, que são os primeiros 10%, você acha que ela vai servi-lo com o resto, com 100% da sua vida? Se ela não é capaz de dar os primeiros 10%, você acha que ela vai dar os 100% da vida dela? Você acha? Pensa comigo. Então, muitas pessoas, quando a gente convida a entregar a vida para Jesus, a deixar o reino das trevas, o reino do mal, para trás e entrar no reino de Deus, muitas pessoas, na prática, vêm até o altar e se entregam, choram, fazem juras de amor. Mas, quando se trata das primícias de Deus, essas pessoas, elas são infiéis. Elas dizem, não, isso aí é meu. Isso aí é meu. Se eu não trabalhar, se eu não lutar, como é que eu vou ter isso? Então elas acham que tudo que vem às mãos dela vem por conta da sua capacidade, por conta dos seus talentos, etc, etc. Então ela nega a dar a Deus as primícias. Você sabia? Quando eu era jovem, eu tinha por volta de 10 anos de idade, e eu ajudava o papai no bar que ele tinha. E todas as vezes que alguém chegava e dissesse assim, olha, bota uma cachaça aí para mim. Eu pegava o copo, pegava a cachaça e colocava no copo da pessoa, do freguês. A primeira coisa que ela fazia, sabe o que era? Jogava
um pouquinho daquela cachaça fora. Ela jogava fora um pouquinho da cachaça. E eu perguntei, mas por que você faz isso? Não, isso aqui é para o santo. Quer dizer, os filhos das trevas são capazes de dar as primícias para Satanás. Mas os filhos da luz, muitos filhos ou supostos filhos da luz, não querem servir a Deus com as suas primícias. Não querem servir a Deus com as suas primícias. Ora, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção no que eu estou lhe dizendo, que eu vou lhe dizer. Se eu estivesse falando para vocês, ensinando para vocês a respeito do dízimo, com alguma intenção pessoal, para que você seja fiel no dízimo, para que tenha mais oferta, mais condições à igreja, para a gente desenvolver o trabalho, eu seria venal. Não é com esse motivo que você tem que ser dizimista. Nem eu. O motivo de nós sermos dizimistas, que quer dizer o seguinte: Deus falou, Deus, o próprio Deus falou para o seu povo de Israel. Ele disse com muita clareza: roubará o homem a Deus? Deus que falou isso. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Quer dizer, Deus faz a pergunta para o povo dele, o povo de Israel, o povo de Judá. E, todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. E com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Ora, eu queria que você soubesse uma coisa. Deus não precisa de dízimo, das primícias nossas, nem sua. Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Mas quando nós recebemos o nosso salário, ou o que recebemos, e tiramos os primeiros 10% e trazemos no altar, então nós estamos considerando que tudo aquilo que veio às nossas mãos, os 100%, vieram de Deus. Então nós estamos considerando Deus. Só isso. É isso que ele quer: consideração, respeito. Ele quer que nós o consideremos como o Senhor da vida dele. Ora, você sabe muito bem que, por exemplo, apenas a título de exemplo, se você pergunta às pessoas: vem cá, se você ganhasse R$1 bilhão hoje, o que você faria? Muitos vão dizer: eu compraria uma casa para minha mãe. A primeira coisa que eu faria é tirar minha família da miséria. O outro diria: eu compraria um avião, eu compraria um automóvel, eu compraria isso. Quer dizer, as pessoas pensam logo, elas não ganharam, mas imaginam logo em comprar isso, aquilo e aquilo outro para os seus entes queridos. Quer dizer, o coração dessas pessoas está em quem? Está nos seus familiares, ou está em si mesmo. Que quer dizer o seguinte: que essas pessoas não têm nada de Deus, absolutamente nada de Deus. Logo, elas não servem ao Senhor, elas são servas do diabo. Elas servem ao diabo. Por quê? Porque se tivessem ganho um montante de dinheiro, elas imediatamente pensariam em adquirir coisas para si próprias. Ora, minha amiga, meu amigo, pense bem o que tem sido a sua vida. Eu coloquei o testemunho de um senhor no rádio e ele dizia: olha, eu tenho 58 anos, eu andei por muitas igrejas evangélicas, e eu fazia de tudo. Eu procurava dar o melhor de mim. Mas o que eu ganhei? Eu perdi o meu primeiro casamento, eu fiquei com a saúde debilitada, problema financeiro, etc, etc.
Até que um dia eu cheguei na Igreja Universal e eu ouvi falar sobre o dízimo. Que se eu não colocar, não disponibilizar os meus primeiros 10%, as primícias para o meu Deus, então eu não tenho nada a ver com ele. Ele não tem nada a ver comigo. Eu vou trabalhar sozinho, eu vou lutar sozinho. Mas eu aprendi a ser dizimista, a dizimar. E hoje a minha vida é outra. Meu casamento foi restaurado, eu casei outra vez, eu tenho condições econômicas e etc. Ele começou a falar. E o mais importante, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Você sabe que tem pessoas que estão fazendo o jejum de Daniel desde o princípio e não foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque elas são ladras, elas roubam, elas têm roubado a Deus nas suas primícias, nas suas ofertas. Por conta disso, ela não vai receber o Espírito Santo, porque você, para receber o Espírito de Deus, que é a plenitude de Deus, você tem que colocar a plenitude de si na mão de Deus também. É 100% nosso pelo 100% de Deus. Então a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo porque ela não tem sido fiel, leal, não tem honrado a Deus como ele deve ser honrado, não tem servido a Deus. Então, Deus não pode servi-las também com o melhor que ele tem, que é o Espírito Santo. Saiba disso, minha amiga, meu amigo. Pergunte a pessoa, a alguém que você conhece, que seja cristã, que tenha recebido o Espírito Santo, pergunte se ela recebeu o Espírito Santo antes ou depois de começar a ser dizimista. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Você mesmo que foi batizado com o Espírito Santo, você sabe, você só foi batizado depois que você começou a dizimar. Por quê? Porque Jesus, minha amiga, Jesus é o Senhor. É o Senhor. Se nós falhamos com Ele, nós acertamos com o diabo automaticamente. Se a gente não servir ao Senhor Jesus, a gente vai servir ao diabo, não tenha dúvida. Essa é a realidade. Para a gente servir a Jesus, a gente tem que ser íntegro, ter uma palavra só. Não serve a Jesus apenas às quartas-feiras ou aos domingos, ou 2 dias ou 3 dias na semana. Não, nós servimos ao Senhor Jesus 24 horas por dia, 365 dias no ano, pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Nós temos que servi-lo com integridade, com santidade, com inteireza de coração, na verdade, com caráter. É isso aí. Isso é para ser servo do Senhor Jesus. Agora, se você falha nas suas obrigações mínimas, obviamente você acerta com o diabo. Porque o diabo não exige que você seja leal, que você seja dizimista, que você seja correto, que você seja marido de uma só mulher, mulher de um só marido. O diabo não exige que você seja correto. Você pode ser mentiroso, ladrão, patife, assassino, pedófilo. Você pode ser o que você quiser ser. O diabo não faz questão de integridade. Ele só faz questão que você não sirva a Jesus. Porque quando você não serve a Jesus, então você está servindo, ainda que você nem saiba, ainda que seja inconsciente. Estou aqui agora para fazer prova com Deus. Quem usa a fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo teu. Faz a diferença, Senhor,
tua presença faz a diferença. Agora, pra fazer prova com Deus, quem usa fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai, dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram da tua existência, aqueles que têm esperança em ti, que te honram na tua presença, faz a diferença. Dos que nem lembram da tua existência, aqueles que têm esperança em ti, dos que te honram na tua presença, faz a diferença. Dos que te honram na tua presença, faz a diferença. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Vamos ouvir testemunhos agora de pessoas que têm sido honradas por Deus, porque elas honraram a Deus com as primícias. As primícias, não é dízimos simplesmente, não é chegar em 10% e colocar qualquer 10% no altar, não. Tem que ser os primeiros 10%, porque os outros não servem, não prestam. Só vale os primeiros 10%. Olha só o que aconteceu na vida dessas pessoas. Meu nome é Marcelo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida era destruída, derrotada, fracassada na área sentimental, na área financeira e na área familiar. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver os testemunhos, as histórias de transformações das pessoas e comecei a lutar. Confiei e realmente comecei a lutar por mim, pela transformação da minha vida também. E quando eu comecei a lutar por mim, eu consegui entender que eu precisava buscar o Espírito Santo. Foi me apresentado o Espírito Santo. Então eu comecei a lutar para ser batizado no Espírito Santo. Eu buscava na igreja, eu fazia os propósitos para ser batizado com o Espírito Santo, mas existia um problema, uma falha. Eu não conseguia ser fiel com as minhas primícias. Por mais que eu era um membro, mas isso me afastava e não conseguia avançar e
meus projetos não iam, minha vida espiritual não ia de maneira nenhuma. Isso me afastava de Deus mesmo. E com essa desobediência, eu era uma pessoa dentro da igreja, derrotada, não conseguia evoluir, e isso me impedia de eu receber o selo do Espírito Santo. Quando eu decidi a servir a Deus com as minhas primícias, aí eu comecei a ver a transformação na minha vida. A luz do túnel começou a brilhar e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a evoluir financeiramente, as coisas passaram a dar certo e minha vida começou a se transformar. Acima das bênçãos financeiras, das conquistas, o que me deu mais alegria foi eu ser selado com o Espírito Santo, porque isso mudou totalmente a minha vida, mudou o rumo da minha vida, né? Eu comecei a ser uma pessoa alegre, eu passei a ser feliz, passei a ter controle, eu passei a ser uma pessoa que tinha uma direção, comecei a ter uma direção na minha vida. O Espírito Santo ele começou a transformar, né? Isso foi o ponto mais importante de tudo, essa transformação, essa certeza que eu obtive com o batismo no Espírito Santo. E eu aprendi que servindo a Deus, acima de ser fiel nos 10%, é servir a Deus com alegria, com dedicação, com amor, com temor. Eu faço isso com gosto hoje, não é uma obrigação para mim, é realmente algo que me traz felicidade, né? Isso é o mais importante, eu sirvo a Deus com alegria. Meu nome é Valdemir. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era uma pessoa vazia, não? Apesar de chegar novo na igreja, tinha uma família destruída, tinha uma vida problemática, amarrada e muito vazio dentro do meu ser, dentro do meu coração. Então comecei a fazer as correntes, comecei a ouvir, comecei a escutar a palavra, ainda que no início havia uma resistência para obedecer, para começar a servir ao Senhor Jesus, servir a Deus. Ouvia, mas ainda não praticava, não era fiel, não tinha aquele compromisso mais sério, mais profundo com o Senhor Jesus. Nasceu um desejo de conhecer e de ter esse encontro com Deus, receber o Espírito Santo, mas ainda não entendia bem as primícias, não entendia bem como era servir a Deus, e com isso não praticava. Ouvia, mas não praticava. Isso me impedia, né? me fazia demorar ou tardar, buscá-lo de todo o coração, fazer o melhor e dar o melhor de mim para o Senhor Jesus. Essa luta duraram 2 anos, foram 2 anos que comecei a buscar, comecei a pedir o Espírito Santo, fazia minha oração, mas por não obedecer, não praticar, não entender, ainda que sentia melhoras, tinha paz, não recebia o Espírito Santo, não via um resultado dentro de mim, não havia uma mudança ainda dentro de mim. Houve um momento que eu decidi mudar, decidi me lançar e comecei então a praticar a palavra, tudo o que eu ouvia. Passei a ter interesse em servir ao Senhor Jesus. E quando comecei a servir a Ele com as primícias certinha, fazer conforme eu estava aprendendo, ouvindo a voz de Deus, foi quando eu consegui receber o selo do Espírito Santo. O que mais eu desejava e buscava já naquele momento era receber o Espírito Santo. Foi aí que aconteceu então esse batismo com o Espírito Santo e cada vez mais o meu desejo era servir mais a Deus. Depois que passei a ser fiel a Deus nas primícias, a devolver as primícias, ser fiel, a obedecer, né? Acima de tudo, mais do que as conquistas que recebi, financeira, familiar, em todos os aspectos, eu recebi o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo e hoje temos esta paz, esta certeza da nossa salvação. Meu nome é Bruno, cheguei na igreja com a intuição de mudar, eu queria buscar uma mudança para a minha vida. Eu ouvi falar, fazia as correntes de quarta, sexta, domingo, segunda-feira. Foi aí que eu ouvi falar das primícias, de servir a Deus com as minhas primícias. Mas eu ouvia e não conseguia colocar em prática, eu não obedecia. E a minha vida continuou do mesmo jeito. Eu era uma pessoa que frequentava a igreja, eu era um membro da igreja, mas pelo fato de eu ouvir e não devolver as minhas primícias, não ser fiel, não obedecer, eu era um membro fracassado.
Eu ouvi falar do Espírito Santo, eu buscava ele, eu fazia de tudo, eu ia de quarta, ia de domingo, estava ali presente na minha busca, mas uma coisa não me fazia receber o Espírito Santo, era a minha desobediência nas primícias. Isso era uma coisa minha que eu não entendia umas coisas, mas nessa parte das primícias eu não entendia, por isso vinha em conclusão a desobediência. Foi aí que na minha busca e a minha sede de receber o Espírito Santo, eu passei a me consertar. Eu consertei essa desobediência e passei a servir a Deus com as minhas primícias, da forma que está escrito, da forma correta. Aí sim eu fui batizado com o Espírito Santo e a minha vida começou a andar, minha vida começou a progredir, eu vi um desenvolvimento na minha vida. E hoje eu colho os frutos dessa obediência. Eu sou casado, tenho uma vida financeira abençoada. Há um antes e um depois da desobediência. O antes da obediência e agora depois, quando eu passei a obedecer a Deus, servindo a Ele com as minhas primícias. Mas o mais importante de tudo é que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que é a principal conquista da minha vida. Então, graças a Deus, você vê que essas pessoas investiram no sagrado. O dízimo é sagrado. O dízimo é tão santo, tão sagrado quanto a palavra de Deus. Foi Deus que instituiu os dízimos e as ofertas. Não fui eu que inventei isso, não. Não foi nenhum homem que inventou, não. Não foi nem Abraão, nem Isaac, nem Israel. Não foi Noé, não. Foi o próprio Deus que instituiu os dízimos e ofertas, que são sagrados. Então, quem investe no sagrado, quem investe nas primícias, que são de Deus, no sagrado que é de Deus, tem direito de cobrar dele o cumprimento da sua palavra. Está aqui, o Senhor não mandou que eu fosse fiel no sagrado? Eu fiz aí, eu dei os meus dízimos, as minhas ofertas, está aqui. Agora, cadê a resposta? Você tem o direito de fazer isso. Se você não faz a sua parte, como é que você vai cobrar a Deus o que ele prometeu? De jeito nenhum. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora e nesta fé. Graças a Deus. Minha fidelidade é a expressão que mostra que Deus é o primeiro na minha vida. A minha gratidão, os primeiros frutos, as primícias, ofereço a Ti em Teu altar. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim, repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará, e assim bendito será. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim, repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará.
somente tu serás.